Olá, meu amigo, minha amiga, pessoal que me segue no Instagram, Facebook e agora no meu canal. E também para as pessoas que se inscreveram nessa live. Infelizmente, nós não pudemos fazer a live devido às condições de muita chuva aqui na fazenda. Nós tivemos queda de energia, queda da internet e, por incrível que pareça, até falta d'água, né, com excesso das chuvas. Mas então eu, como não pude realizar essa live a contento, inclusive peço desculpas, né, por isso, apesar que a culpa não foi minha, a minha intenção era realmente de fazer a live, mas para não ficar na expectativa, então eu resolvi gravar toda a apresentação e para disponibilizar aí para vocês, tá? Olha, o assunto é muito interessante, muito importante, é uma coisa para se pensar e como negócio, porque tem uma perspectiva muito interessante, ok? Que é o cultivo ou seja, a produção de shiitake em toras de kunugi. Kunugi é a madeira onde originalmente se planta o shiitake no Japão. O Japão, vocês sabem, ela é uma ilha, né? Ela tem uma ilha bem comprida. E então você tem o norte do Japão, a região central e o sul. Sendo que aquela região norte é uma região muito mais fria, onde tem muita neve, e você tem a região sul do Japão, onde não neva, praticamente não neva, faz muito frio, mas não chega a nevar. E o kunugi, ele é cultivado nessa região mais sul, ao sul do Japão. E ao norte são outras espécies de árvores, árvores mais resistentes ao frio e tudo mais, que são utilizadas para a produção de shiitake. Ok? Mas no sul do Japão, predominantemente, se produz o shiitake nas toras, nas toras oriundas produzidas pelo kunugi. Ok? Bem, em 2000 no ano de 2003, 2004, eu estive no Japão visitando o maior e o melhor produtor de shiitake do Japão. O maior não é o melhor. O maior está a 2 horas de Tóquio. É realmente uma estrutura fantástica que eles têm lá, de cultivo, de industrialização, de processamento de shiitake, uma coisa fantástica. Mas eu fui visitar o melhor cultivador de shiitake no Japão também, e ele está no sul do Japão. Ele está na região de Oita e o nome dele o nome dele é Moriyama, Sr. Moriyama. Fiquei o dia todo com ele visitando e o cultivo dele é 100% em toras. Ele tem 500 mil, na época, né, ele estava com 500 mil toras de shiitake plantado, shiitake em toras, nas toras do Kunugi. E eu fiquei o dia todo acompanhando o trabalho dele. Fomos visitar as florestas de Kunugi dele. E o que me chamou muita atenção é que a floresta que eu visitei já estava com 15 cortes, né? Então, aquilo me chamou muita atenção, porque o eucalipto no Brasil você só tem no máximo 3 cortes. E aqueles cogumelos maravilhosos, né? Muito grandes, muito espessos, pesados. E aquilo me chamou a atenção tanto que então eu recolhi as sementes ali do próprio local do chão mesmo, né? Eu dei a sorte de estarem frutificando, né? Produzindo semente, as castanhas naquele momento. E eu então trouxe essas castanhas ao Brasil e plantei aqui no Brasil. Plantei a título de teste. E se passaram todos esses anos, né? E agora em 2020, nós já temos todos esses resultados. Então, desde 2004, né, até agora, nós plantamos, esperamos a árvore crescer, cortamos, plantamos shiitake 1, 2, 3 vezes, tá? E fomos medindo a produtividade e o comportamento dessa árvore e o comportamento do shiitake produzido nesse tronco no clima tropical. E nós temos agora as conclusões desse resultado que eu estou trazendo
agora em primeira mão. É, esse livro, né, traz todas as informações do cultivo em toras do Kunugi, no Japão. Mas isso tudo é um livro, né? É um livro que descreve a produção no clima temperado. Nós não tínhamos certeza ainda como é que seria o comportamento dessa árvore plantada aqui no clima tropical, nas condições aqui do Brasil. Tá? E olha, o teste que eu fiz foi feito assim, um teste em condições muito críticas. Eu não arei nem gradeei o solo, apenas fiz as covas num terreno que era um pasto, apenas fiz as covas, ou seja, não houve a, a, o afofamento da terra. Nós não aplicamos calcário, o solo aqui é muito ácido e o solo nosso é de baixa fertilidade e como eu estou numa região muito serrana, o que acontece? Nós temos pouca luminosidade. A luminosidade aqui é muito restrita, chega a mais ou menos 4h30, 5 horas da tarde, já não pega sol na parte onde há o plantio, por causa da serra. E de manhã cedo é muito comum a gente ter névoa até 10, 11 horas da manhã. Tá? Então, a baixa insolação. Então, ou seja, o teste foi feito em condições muito desfavoráveis. Tá? Mas eu fiz exatamente dessa forma para poder ter o resultado, vamos dizer assim, nas piores condições possíveis. Ok? Bem, então agora eu resolvi fazer essa live e trazendo essas informações, né, para realmente trazer uma opção para os produtores que querem cultivar shiitake em toras. Tá? Bem, aí muitas pessoas podem dizer assim, mas o cultivo de shiitake em toras já era, agora é tudo em blocos axênicos, né? Que é uma tecnologia mais aprimorada, é, é, uma, é muito mais rápido a produção. Tá? Bom, a questão é o seguinte, realmente o cultivo em blocos é um avanço em termos tecnológicos, né? Em termos de técnica, em termos de colheita mais antecipada, tá certo? Mas não dá para dizer que ele é o melhor negócio, porque para dizer que ele é o melhor negócio depende do contexto da sua propriedade. Qual é a estratégia que você está utilizando na sua propriedade? Não é? Então, por exemplo, olha só a minha situação. Eu tenho floresta aqui na fazenda. Uma floresta que não me rende, a Mata Atlântica, que não me rende nada, né? Financeiramente. Tá certo? A gente faz essa preservação ambiental apenas como por sentir que é necessário fazer isso, tá? Mas que financeiramente mesmo não tem sentido, tá? Então, eu tenho uma mata que não me rende nada. Eu tenho umas áreas aqui que não dá para cultivar porque a área é muito declive, né? O solo é muito fraco. Se eu for movimentar essa terra fazendo aragem, gradiação, eu vou causar erosão. Então é uma área realmente sem muitas possibilidades. Bom, então eu posso plantar o Kunugi nessas áreas e utilizar a floresta para fazer o plantio do shiitake na sombra da floresta, tá certo? E fazer, desenvolver as outras atividades principais da fazenda normalmente, sem concorrência. Tá? E dessa forma, essas atividades principais da fazenda, como gera ociosidade de pessoal, essa ociosidade de pessoal eu descarrego sobre o plantio de shiitake em toras. Então, o shiitake em toras, para mim, para a estratégia de desenvolvimento da minha propriedade, é muito interessante. Tá? Além do que, nós fazemos turismo rural aqui na fazenda. Nós temos trilhas, cachoeiras, né? Nós temos turismo pedagógico para as crianças, a gente tem turismo para a terceira idade, nós temos treinamentos de produtores, né? Nós temos uma série de atividades aqui dentro da fazenda e que o shiitake em toras entra dentro desse contexto estrategicamente, ajudando, né, compondo o apelo todo da propriedade. Né? Não só o apelo como divulgação da propriedade, mas também o apelo financeiro mesmo, tá certo? Então,
Então, dentro desse contexto, eu quis fazer essa apresentação, que é a primeira apresentação a respeito desse assunto, para despertar esse interesse para quem tem essas condições parecidas com a minha, né? Que tem uma área que é possível fazer floresta, né? Uma floresta que dê alguma renda. Porque olha só, o pessoal fala tanto em investimento em floresta, mogno, guanandi, é, cedro australiano e tanta coisa, eucalipto. Mas, pessoal, isso aí só serve, investimento só serve para grandes áreas. Para pequeno produtor, não dá para pensar em investimento em florestas com esse tipo de madeira. Tá? Então, olha, o melhor, na minha opinião, depois de ter visto o desempenho do Kunugi, o melhor investimento em floresta se chama Kunugi para o pequeno produtor. Se chama Kunugi, mas não é para produzir madeira, é para produzir cogumelos, entendeu? E eu vou demonstrar então os resultados dessa nossa experiência aí que vai em mais de praticamente 15, 20 anos já, né? Fazendo uma experiência que agora a gente traz resultados, né? Concretos para o clima brasileiro, para o solo brasileiro, para o clima tropical, tá bom? Então vamos lá. Olha, mas antes de a gente começar falando sobre o shiitake na tora do Kunugi, vamos justificar por quê. Por que investir em Kunugi? Pelo seguinte, pessoal, olha só, o cenário atual do cultivo de shiitake no eucalipto, tá? Essas toras que vocês estão vendo aqui, ó, são toras de eucalipto. Okay? O que está acontecendo? Olha, houve um melhoramento genético do eucalipto principalmente feito pelas indústrias de celulose. Okay? A indústria de celulose, o que ela quer? Ela quer árvores com crescimento rápido, de baixa densidade e com pouca casca. Tá? E é isso que eles fizeram. Eles fizeram um melhoramento genético visando atender a indústria da celulose. Bem, mas esse melhoramento genético que foi feito para a indústria de celulose, para o shiitake, é um pioramento genético. Porque tudo bem, a árvore cresce muito rápido, isso é bom, mas você baixa a densidade da madeira, você afina a casca. Aí o que acontece? É péssimo isso para o shiitake. É péssimo. A casca muito fina não permite a produtividade alta do cogumelo. Além do que, o cogumelo sai muito fino, delgado, tudo pequeno. A densidade da madeira muito baixa dá uma baixa produtividade em shiitake. Tá? Então, o shiitake ele consegue, uma tora de eucalipto, aí numa média de 1 metro, com 10, 12 centímetros, vai ser capaz de produzir aí 400, até no máximo 650 gramas de shiitake. Tá? E com muito problema de casca. Muito problema de casca. Qualidade de cogumelo ruim, né? Pequeno, muito fino e baixa produtividade. Então, esse melhoramento genético do eucalipto se tornou um pioramento genético. Só que você não tem. Agora, as mudas que você tem de eucalipto são só mudas de clone, que são repetições desse pioramento genético. Então, você não consegue mais mudas de eucalipto com alta densidade, com casca espessa. Ok? Bom, então a gente tem que procurar uma opção para o plantio de shiitake em toras, né? E aí, quando eu fui ao Japão, então eu vi esse cultivo de shiitake em toras no Kunugi, o que me chamou muita atenção, por isso eu trouxe essas sementes ao Brasil e fiz todo o teste. Tá? Bem, agora, o eucalipto, será que a gente não deve mais plantar eucalipto então? Não, pessoal, não é isso. É que a gente não vai mais plantar eucalipto para shiitake. Agora, uma pequena propriedade, é importante que ela plante eucalipto. Mas com qual finalidade? Para construções, para ter sua cerca, para fazer barracões, galpões, né? Esse tipo de coisa. Então, quem tem propriedade rural pequena, planta um pouco de eucalipto, mas só para atender essa necessidade de construções. Tá? Agora, tem um detalhe, não adianta plantar madeira de eucalipto
para construção se você não tratar essa madeira. Precisa tratar. Então, olha só, o negócio é fazer uma unidade de tratamento de madeira. Ok? Eu desenvolvi aqui na fazenda um método de tratamento de madeira excelente, que eu apelidei de método de tratamento de madeiras de eucalipto estufa CCB. Estufa CCB. Olha, quem que tiver interesse nesse tratamento de madeira, entra em contato comigo aí pelo WhatsApp ou e-mail, que eu tenho esse curso de tratamento de madeira pelo curso EAD. Tá bom? Ou se não, vai direto no meu site www.carlosabe.com e veja lá o curso EAD de tratamento de madeiras, ok? Então tá. Outra coisa também é o seguinte, aqui na fazenda eu tenho forno, né? Eu tenho esses fornos são fornos de produzir carvão, na realidade. Só que o que eu faço? Todos esses resíduos de madeira, casca de árvore, galho, folha, tora apodrecida de shiitake, eu coloco tudo dentro do forno, né? Para eliminar esse resíduo. Tá? Mas como é que eu faço essa eliminação? Eu ponho fogo, né, nessas madeiras, né? A gente faz a pirólise da madeira. Só que nós estamos numa área de preservação ambiental, então o que eu faço? Eu coleto toda a fumaça, 95% da fumaça que seria emitida na floresta, na atmosfera, ela é colhida. Né? E aí a gente produz um produto comercial que é o extrato pirolenhoso. Tá bom? Inclusive, quem trabalha com carvoaria, é interessante implantar esse sistema aqui de tratamento de resíduo da madeira. Por quê? Porque, olha só, em carvoarias, isso aqui aumenta em 15 a 20% da produtividade em peso de carvão. Tá? Além do que, você coleta 95% da fumaça que seria emitida na atmosfera e transforma isso em dinheiro. E aí você também tem um ganho humano do trabalho do carvoeiro, porque ele não fica mais respirando a fumaça o dia inteiro na carvoaria, o que é altamente insalubre, inclusive cancerígeno. Tá certo? Então, quem tem carvoaria, né? Ou quem quer fazer uma carvoaria, quem tem eucalipto, olha, esse sistema de tratamento de produção de fumaça, né? De engarrafamento de fumaça, é muito interessante, tá? Altamente ecológico, né? E gera renda de uma coisa que você estaria perdendo na atmosfera, tá certo? Então tá. Então pode plantar eucalipto, mas não com a finalidade de plantio de shiitake, ok? Bem, e aí, então vamos ver aqui, ó. Quando eu tive lá no Japão com o Sr. Moriyama, o que aconteceu? Eu fui visitar a floresta e tinha floresta lá que ele já estava no 15º corte. Aí quando eu olhei aquilo, eu falei assim, nossa, isso é fantástico, né? Só que será que isso se repetiria no Brasil? Né? Será que isso teria repetibilidade aqui no Brasil? Então fiz o teste. Né? E realmente você corta, ele rebrota, corta, rebrota. E nós já estamos aí no terceiro corte e ela vem vigorosa. Sabe por quê? Uma coisa é a questão mesmo da característica da planta, né? Que ela é capaz de fazer isso. Mas o kunugi, quando você corta, diferentemente do eucalipto, a raiz da árvore adulta, ela não morre. Então os brotos nascem alimentados por uma raiz, um sistema radicular de árvore adulta. Tá? Então, isso que é interessante. No eucalipto, quando você corta o eucalipto, a raiz da árvore morre. Aquele broto novo que nasce, ele tem que gerar novo sistema radicular. Entendeu? Bem, aí olha só, eu percebi que ele se adaptou muito bem ao clima brasileiro e ao solo brasileiro. Tá? Lembrando que aqui o clima é muito frio, baixa insolação e solo muito de baixa fertilidade. E eu tive crescimento aqui em 7 anos, ok? Em 7 anos já estava pronto para cortar. E os recortes eu pude fazer de 5 em 5 anos. Né? Por que o primeiro corte leva mais tempo? Porque está formando o sistema radicular. Por que os recortes são mais curtos? Porque o sistema radicular já está pronto, então o broto cresce mais rápido. Ok?
E aí eu percebi também que a produção de shiitake, a produtividade de shiitake na tora do Kunugi é 3 vezes maior do que a produtividade no eucalipto. Por quê? Porque a madeira é 3 vezes mais densa do que o eucalipto. Ela é 3 vezes mais pesada que o eucalipto. Ok? Bem, olhando aqui, ó, essa aqui é a foto, né, do shiitake no Kunugi. Olha, dá para perceber o tamanho do shiitake. Ele dá um shiitake muito grande e muito espesso, né? E tem uma característica também muito interessante em relação à textura do cogumelo. Isso, isso é uma coisa que é muito importante na questão da gastronomia, na questão da culinária. O cogumelo fica mais, ele fica um pouco mais firme, né? Tem uma textura mais firme, o que dá uma característica muito boa em termos da gastronomia e da culinária, tá ok? Então, olha só. Essa foto aqui mostra uma pilha de shiitake, né? De toras de kunugi empilhada. Então dá para ver que a madeira não é tão retilínea como o eucalipto, tá certo? Essa é a característica de uma pilha de toras de kunugi. Tá? Então, olha só, o que eu estou recomendando agora em plantios comerciais é o seguinte, olha, é plantar uma planta a cada 9 metros quadrados, ou seja, espaçamento de 3 por 3, ok? Poderíamos até fazer um cultivo mais adensado, por exemplo, 3 por 2, mas acho que 3 por 3 seria, vamos dizer assim, o ideal, para ter bastante insolação, né? Para poder um crescimento, para a árvore poder crescer plenamente, ok? Então, se nós tivermos uma árvore a cada 9 metros quadrados, isso significa em torno de 1.100 árvores por hectare. Após 7 anos, nós teríamos 6 toras de shiitake por árvore, ou seja, seriam 6.600 toras por hectare, ok? Só que cada tora dessa de shiitake, entre as mais finas e as mais grossas, você vai ter a média de 1,8 kg de shiitake fresco por tora. Tá bom? Então, fazendo as contas aqui, olha só. Nós poderíamos, olha só o peso do shiitake, né? Nós temos 3 shiitake aqui, ó, somando aqui quase 300 gramas. Né? São shiitakes muito grandes. Né? Mas olha só, o que eu imaginei foi o seguinte: o que eu faço aqui é o seguinte: eu tenho um plano de plantio de 1 hectare por ano. Então você reserva 5 hectares. Ó, você pega 5 hectares na sua propriedade e vai plantar ano 1 hectare, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Aí nesse ano 5, você olha o ano 1 para ver como é que está o desenvolvimento. Se já estiver no ponto de corte, você já corta. Se não, você espera mais um ano ou mais 2 anos, 7 anos, para começar a cortar o primeiro hectare. Entendeu? Então é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No quinto, veja se dá para cortar o primeiro. Se não der, espera mais um ano, mais 2 anos e começa a cortar o primeiro hectare. Ok? Então, a partir desse, vamos dizer, desse quinto ou sétimo ano, você vai começar a cortar então todo ano, ok? 1 hectare por ano. Só que como são 15 cortes em cada hectare, 15 vezes 5 hectares, nós teríamos um corte de 1 hectare de kunugi a cada ano durante 75 anos. Essa é a conta. Entendeu? Bem, olha aqui, essa foto aqui mostra bem as sementes, né? As sementes do kunugi são castanhas, são sementes grandes, né? Olha lá, tá? São castanhas, parece avelã, né? Nós estamos agora na época do Natal, olha aí, parece umas avelãs, tá bom? Então, olha só, 6.600 toras de kunugi a 1,8 kg de shiitake fresco por tora, nós teríamos 11.880 kg de shiitake, né?
durante um ano. Ou seja, 11 toneladas e 880 quilos de shiitake por ano. Tá certo? Espera aí, 11.880 quilos de shiitake por ano, dividido por 12 meses, nós teríamos 990 quilos de shiitake por mês. Ou seja, nós teríamos aí 240, 250 quilos de shiitake por semana, que não é uma quantidade muito grande, aliás é pequena hoje para o mercado. Tá? Isso com 5 hectares. Então, olha só, 11.880 quilos de shiitake ano vezes R$25 o quilo do shiitake, tá? Que é o preço mínimo aqui do produtor, nós teríamos então um faturamento anual de R$297.000 por ano, durante 75 anos. Tá certo? Bom, mas qual é o custo, né? Qual é o custo de implantação dessa floresta? Olha só, a muda, ela tá... Olha aqui, essas aqui são as mudas. Ó. São mudas de 20 a 30 centímetros, ó, aqui, ó, em tubex. São essas mudas aqui, ó. Aliás, aqui já está com mais de 30 centímetros, né? São mudas de um ano, tá certo? Prontas para plantar. A gente manda assim, ó, com 30, 45 centímetros, ok? Essas são as mudas. Então, cada muda dessa, ela custa R$5, a partir de R$5, tá? Mais o frete, naturalmente. E aí, a gente manda também todas as recomendações de tratamento, que basicamente são as recomendações de plantio de eucalipto, tá? Não muda muito, certo? Só o espaçamento que se altera, ok? Bom, então você teria esse custo, né, de plantio, que eu avalio hoje por hectare, mais ou menos, você teria em torno de mais ou menos R$8.500 para a implantação dessa floresta por hectare, com as mudas, adubo, tratamento, desde que a terra já esteja toda limpa, né? Tá certo? Pronto para plantar, por exemplo, um eucalipto, o kunugui. Tá? Então seria esse custo. Bom, aí você teria também o custo de plantio do shiitake, tá? 6.600 toras vezes R$4. Você teria um custo aqui de R$26.400 por tora, né? E mais aqueles R$8.000 de custo na implantação, tá certo? Da floresta. Ou seja, você tem 297 mil de faturamento, né? Sendo que o custo de implantação é uma vez só, né? Para 75 anos. Ok? Então, é altamente viável e interessante o plantio, a produção de shiitake em toras de kunugui. Ok? Vamos lá. Olha aqui, ó, a shiitake em toras, né, o tamanho do shiitake, né, do kunugui, são cogumelos muito grandes, tá certo? Então tá, pessoal, era basicamente isso que eu queria demonstrar para vocês. Quem quiser mais detalhes a respeito disso, entre em contato comigo, né? Então aqui estão os meus contatos, ok? Que aí a gente pode tirar mais dúvidas, tá bom? Bom, de momento então eu vou deixar aqui mais um convite para vocês, que é o seguinte, olha, dia 27 de dezembro eu vou fazer uma live às 16 horas, no domingo, dia 27, depois do Natal, ok? De agora, 2020, vou fazer uma live sobre o cultivo de cogumelos medicinais, ok? Não é um curso de plantio de cogumelo medicinal. Eu vou demonstrar um sistema que nós vamos adotar a partir de 2021, ano que vem, de compra da produção. Nós estamos comprando a produção, eu estou comprando a produção do cogumelo medicinal. Estamos pagando aí R$350 o quilo, ok? E estamos precisando de produtores para atender o mercado internacional. Tá? Se você tem interesse, participa dessa live para poder se qualificar como produtor. Olha, a quantidade de produtores que nós precisamos, ela
é limitada. Então, olha, a hora que preencher o número de produtores, nós vamos encerrar. Ok? Então, olha, participe dessa live se você tem interesse. Tá bom? Tá ok? Outra, dia 23 e 24 de janeiro de 2021, eu vou fazer o workshop de produção comercial sustentável de cogumelos comestíveis, medicinal, produção de semente e compostagens aqui em São Paulo, dia 23 e 24 de janeiro de 2021. As inscrições estão abertas, pessoal. Tá? Não perca essa oportunidade. Também as vagas são limitadas. Ok? Então tá bom, pessoal. Ficamos assim. Tá? Meu amigo, minha amiga, um abraço. Muito obrigado pela participação. E por me acompanhar nos meus vídeos, né? E olha, quem não assinou o meu canal, por favor, assinem o canal, tá? Para receber os avisos dos meus vídeos e tudo mais, ok? Pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos e Feliz Natal com saúde para vocês, ok? Obrigado.